Vamos lá, pessoal. Uma última rodada agora para os conceitos que nós vamos implementar relacionados às aplicações da função do segundo grau, tá? Agora nós vamos ver mais duas aplicações, uma relacionada a telecomunicações e a outra relacionada à indústria automotiva. Vem comigo, bora ver como é que se dá essa aplicação. Na área de telecomunicações, eu posso ter as aplicações da parábola, né? que é o modelamento, na verdade, do gráfico a partir da equação do segundo grau, da função do segundo grau. Então, a parábola ela pode ser utilizada para captar sinais, seja em antenas, nas mais diversas aplicações, ou em radares. Né? No caso, por exemplo, dos aeroportos, nós temos lá uma determinada concavidade, né, girando, e aquilo ali tem um formato de uma parábola. Então, quando vai se projetar para se fazer um radar ou até mesmo uma antena, é através de uma equação simples do segundo grau, uma função do segundo grau, que são avaliadas os principais parâmetros, né? Que é a abertura dessa concavidade, que chamamos de, muitas vezes de bacia, né? pelo formato que tem, e também para determinar outro ponto que nós conversamos, que é o foco. Né? Toda a parábola ela tem um determinado foco. E por que o foco é importante? Porque aonde você vai recepcionar o seu sinal é através de um dispositivo receptor, logicamente. E o seu receptor, dependendo da posição de onde ele esteja situado nessa parábola, ele vai receber mais ou menos sinal. Só que nós sabemos já que, tratando-se de uma parábola, todos os pontos que convergem vão para o foco. Então nada mais justo, nada mais razoável de que se colocar esse receptor, que você vai receber o seu sinal, bem no foco dessa parábola. Então, por exemplo, no projeto de antenas ou de radares, busca-se determinar qual é o foco dessa parábola, que nós temos uma forma específica e nós vamos aprender aqui no canal, tá? Mas o fato é que, colocando o receptor neste foco, as ondas eletromagnéticas ou de rádio, seja lá qual for, essas ondas elas batem aqui no formato, né, da antena ou do radar e vão em direção ao foco. É como se fosse um concentrador, um ponto onde concentra toda a recepção de sinal. Então ela é maximizada através do formato e é totalmente convergida para o foco da parábola. Então os sinais que chegam, né, digamos, no caso de uma antena, os sinais eletromagnéticos chegam e são convertidos então para o foco da parábola. Para projetar isso aqui, nós precisamos saber bem, logicamente, função do segundo grau. Né? Todos os modelamentos da função do segundo grau é preciso saber e nós vamos aprender isso daqui, pessoal. Tá? É só uma aplicação por enquanto. E aí, uma outra aplicação se dá na indústria automotiva. Tá? A indústria de luminescência, que produz lâmpadas, enfim, eles também estudam muito isso. Mas na indústria automotiva, principalmente porque se busca maximizar, né, os faróis lá dos carros. Então, no projeto de faróis, o que acontece? O formato, se você não prestou atenção, o formato do farol ali na frente do carro, ele é um formato, né, se você fizer um corte transversal, ele tem um formato de uma parábola. Né? E essa parábola também tem um foco. Só que, ao contrário do que nós tínhamos aqui, nós fazíamos o foco para o foco receber a informação. Nesse caso, o meu foco está situado, nesse foco está situado a lâmpada, né, que vai emitir luz. E aí, essa lâmpada, ela está localizada num ponto tal que ela consegue maximizar a potência luminosa dessa luz. Como? A partir do momento que ele liga a lâmpada, né, o motorista liga lá o farol, esse farol, então, essa lâmpada localizada aqui no foco, ela espalha, logicamente, raios de luz, e esses raios de luz, então, se confrontam aqui com a parede, que é, logicamente, feita por um material reflexivo, que, de tal maneira que todos os raios são direcionados por uma mesma direção. Tá? Perceba que se eu não colocasse a minha lâmpada aqui e colocasse em outra posição que não fosse o foco, eu teria uma redução da capacidade de alcance, né, e até mesmo de potência de iluminação da estrada por onde aquele motorista iria andar.
Então essa é uma segunda aplicação que eu vos dou, né? Que a determinação do foco ela é fundamental. Uma outra questão que entra aqui também, na questão da indústria automotiva, é que dependendo, né, de como o motorista está ali na situação de trânsito, o motorista ele pode fazer a opção de jogar o farol alto, né, que seria pegar aqueles feixes de luz e jogar, né, concentrar mais e jogar por uma distância maior. Como é que isso é feito na prática lá? Existe uma estrutura, né, que ele é modificado de tal forma que ele consegue encurtar a curvatura dessa parábola. E aí, encurtando a curvatura dessa parábola, os feixes são mais concentrados e, por serem mais concentrados, eles conseguem chegar mais longe, né? E essa relação aqui nós vamos também ver que ela tem relação com o coeficiente que acompanha o termo x ao quadrado. Mas calma que nós vamos ver isso com muita calma, né, nos nossos próximos vídeos. Isso aqui são apenas uma prévia com as aplicações das funções do segundo grau, espero que vocês tenham gostado, e daremos prosseguimento no estudo dos vários parâmetros das funções do segundo grau. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez por atenção e vamos nessa!